Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que é super importante e que conecta duas coisas que, à primeira vista, não parecem ter muito a ver: o TDAH e o uso compulsivo de pornografia. A ideia aqui é dar uma explicação bem prática, baseada no que a gente já sabe pela ciência e pela experiência clínica. Então vamos lá, direto ao ponto. A grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa: qual é a real ligação entre uma condição de neurodesenvolvimento, como o TDAH, e um comportamento compulsivo, como o vício em pornografia? Bora investigar isso juntos. Pode parecer estranho, né? Porque se a gente para pensar, o TDAH e o vício em pornografia parecem, sei lá, coisas de mundos completamente diferentes da saúde mental. Mas, como a gente vai ver, a sobreposição entre eles é bem maior do que se imagina. E para a gente ver que a coisa é séria, olha só esse dado. Tem pesquisas que mostram que até 65% das pessoas com comportamento sexual compulsivo também têm TDAH. É um número muito alto. Isso praticamente nos obriga a olhar para essa conexão com mais atenção. E o que deixa tudo mais curioso é a diferença de quando cada coisa costuma aparecer. O TDAH, a gente sabe, é normalmente identificado lá na infância. Já a compulsão por pornografia costuma dar as caras mais tarde. Então, como é que uma coisa se conecta com a outra se tem esse espaço de tempo? A resposta, gente, está na química do nosso cérebro. E aqui a gente chega no coração do problema: a neurobiologia. A melhor forma de entender essa ligação é pensar no cérebro com TDAH como um cérebro que está sempre com uma espécie de fome de dopamina. Um nome técnico para isso é Síndrome de Deficiência de Recompensa. Traduzindo do mediquês, significa que o cérebro com TDAH não se satisfaz com pouco. Ele tem dificuldade de sentir prazer com recompensas normais do dia a dia. E o que ele faz? Ele vai atrás de estímulos muito mais intensos para se sentir regulado, para se sentir bem. É aí que a pornografia entra na história. Com aquela variedade infinita disponível a qualquer hora, ela funciona como um superestímulo. É uma bomba de dopamina, imediata e intensa. É exatamente o que aquele cérebro faminto está procurando para se saciar. E olhando essa tabela, a gente entende que não é só a dopamina, sabe? A coisa é mais complexa. A noradrenalina, que cuida do foco, está toda desregulada. A serotonina, que regula o humor, também. Isso explica por que, muitas vezes, o comportamento acaba virando uma válvula de escape para lidar com a ansiedade, para se acalmar. Ok, já entendemos a parte da química. Agora, como é que isso aparece no comportamento do dia a dia? O próximo ponto-chave é a impulsividade, que é uma marca do TDAH, e a dificuldade com o que a gente pode chamar de freio mental. O TDAH geralmente vem com uma disfunção executiva. Pensa que o gerente do cérebro, que fica lá no córtex pré-frontal, não está trabalhando a todo vapor. E esse gerente é o responsável pelo freio. Com o freio mais fraco, fica muito, mas muito difícil segurar um impulso agora, pensando nas consequências lá na frente. E olha que incrível essa frase que veio direto de quem vive isso. Alguém em um fórum escreveu isso aí e resume tudo perfeitamente. Não é uma questão de falta de caráter, é uma busca quase que química para regular o próprio cérebro. A pornografia vira uma ferramenta de automedicação. E além da impulsividade, tem o hiperfoco. Sabe aquela capacidade de mergulhar de cabeça numa coisa que interessa muito? Pois é, quando esse hiperfoco é direcionado para a pornografia, aquele impulso que era para durar 5 minutinhos, vira horas. E a pessoa simplesmente esquece do resto da vida. Claro que tudo isso acaba bagunçando a vida sexual e os relacionamentos. E o mais curioso é que os efeitos podem ser totalmente opostos, um verdadeiro paradoxo. De um lado, o TDAH pode levar à hipersexualidade, aquela busca sem fim por novidade e estímulo. Mas, por outro, também pode levar à hipossexualidade. A pessoa se distrai tanto durante a intimidade que acaba perdendo a excitação, o que pode ser bem frustrante para o casal. É uma verdadeira gangorra. E para botar mais uma camada de complexidade nisso tudo, os próprios remédios para o TDAH podem mexer com a vida sexual. O tratamento é essencial, claro, para controlar os impulsos. Mas é bom saber que, para algumas pessoas, pode rolar uma diminuição da libido ou outras dificuldades. É algo para conversar abertamente com o médico. Beleza, já entendemos o tamanho do desafio, mas a boa notícia é que tem saída. E não é nada de outro mundo, são estratégias práticas que a gente sabe que funcionam, baseadas em protocolos clínicos para gerenciar esse comportamento. E aqui está talvez a ideia mais importante de todas. Esquece essa história de força de vontade. Tentar vencer na marra não funciona, porque a força de vontade é justamente um recurso que já está meio em falta. O segredo é outro.
É construir sistemas, mudar o ambiente para se proteger dos próprios impulsos. E um protocolo que funciona muito bem se baseia em duas ideias simples, mas geniais. A primeira é o que a gente chama de gestão de fricção e a segunda é criar um cardápio de dopamina. Gestão de fricção é basicamente dificultar o acesso, tornar mais chato agir no impulso. E tem uma dica que é sensacional: colocar o celular e o computador no modo tons de cinza. Sério, sem as cores vibrantes, as imagens perdem totalmente a graça, o apelo. A rolagem infinita deixa de ser tão recompensadora. Mas não adianta só dificultar. O cérebro com TDAH odeia ficar sem fazer nada. Ele odeia o vácuo. Então, se a gente tira um hábito, precisa colocar outro no lugar. E é aí que entra o cardápio de dopamina, uma lista pessoal de atividades saudáveis que dão aquela sensação de recompensa para fazer quando bate à vontade. E olha que legal esse exemplo de cardápio. Tem as entradas, que são coisinhas rápidas só para quebrar o ciclo, tipo fazer uns polichinelos. Tem os pratos principais, que são hobbies que fazem a gente entrar em hiperfoco positivo. E as sobremesas, que são pequenas recompensas que não viciam, é montar o seu próprio arsenal de coisas boas. E por último, uma mudança de perspectiva que é fundamental. Se acontecer uma recaída, não é para se sentir um fracasso, não é uma falha de caráter, é um dado, é uma informação que mostra que o sistema que foi montado precisa de um ajuste. A pergunta não é por que eu sou assim, mas sim onde o meu sistema falhou. Isso tira a culpa e foca na solução. E a gente termina com essa ideia, que amarra tudo que a gente conversou. E se o segredo não for lutar com mais força contra si, mas sim ser mais esperto? Construir um sistema melhor, um ambiente que joga a nosso favor e não contra.